operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Esse é quem tu me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás, meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão.
Amém. Gente, eu queria que você abrisse comigo as Sagradas Escrituras no livro de Daniel. Eu vou fazer um pedido de oração e me lembrem, para no final da mensagem a gente orar. Pastor Renato, de Rio Doce, estaria pregando hoje de manhã, mas ele teve que ajudar sua irmã lá em Caruaru em alguns probleminhas pessoais dela. E aí me pediu para liberar, eu falei, vai, porque na igreja quem te substitua, mas lá você é importante. E também orar, não me pediram isso, mas eu quero orar. A família de Renata, de Felipe, que é a mamãe de Bela e de Theo. Acho que é o irmão, eu não tenho bem ciência se é irmão dela, prima. É um rapaz que é filho lá da família de Renata. Ele estava envolvido com essa coisa de drogas, dependência química, e ontem passou até no jornal, indo assaltar um ônibus com mais 2 rapazes e uma moça. A polícia abordou, ele correu, tomou um tiro no fêmur e quebrou o fêmur dele. Ele ontem mesmo fez uma cirurgia, mas ele vai ser recolhido para o presídio, né? Então, quem tem familiares envolvidos com essa dependência química é terrível. Porque o mal não é só para ele, afeta toda a família. Então, eu estou falando isso porque a Ângela, que também é psicóloga formada, minha esposa, ela está lá embaixo com mais uns 3 a 4 psicólogas aqui da igreja, uma reunião, porque provavelmente a partir da próxima semana nós vamos começar a fazer triagem aqui para rapazes de 18 anos a 70, né, só homens, para acolhimento lá na casa de recuperação, Espaço Milagres. Já temos 7 homens lá sendo tratados. Ontem eu estive lá com o Erimar e o Igor de Alana, acho que está aqui, não sei, acho que não. O Igor está por aí não, né? Mas o Igor foi comigo lá e nós conversamos com eles. Já tem 7 se tratando e 3 terapeutas lá. Então eles estão aqui embaixo. À noite a Ângela vai dar a agenda dos psicólogos para que eles façam triagem. Então, se você tem conhecidos, familiares, homens de 18 anos para cima, porque a casa não vai pegar de menor idade, nem pode pela legislação e o estatuto do governo do estado. Nós vamos estar agora em março com 30 homens. Se tivermos condições financeiras, nós vamos colocar 40 homens durante um período de 6 meses para tratamento. Dos 40 que entram, só 7%, né? Ou melhor, só 3 a 4% consegue ir até o final do tratamento. Então, vai sempre existir vagas, porque um entra, passa um mês, não consegue ficar e sai, aí abre uma vaga. Então, nós vamos estar sempre dando aqui o número de vagas que nós vamos ter. Tem muita gente. Alisson disse, pastor, tem muitos pastores, muitas famílias querendo internar os seus filhos, e a gente está esperando o senhor dar o ok. Então, essa semana começa as triagens, né? Agora, por favor, se você tiver alguém que esteja envolvido em assalto, jurado de morte, então evite. Por quê? Porque a gente vai estar lá, não tem guarita, não tem policial, não tem guarda, os meninos estão desprotegidos, humanamente falando, só com a guarda do Senhor. E a gente quer colocar pessoas que querem se tratar, que querem mudar de vida e que as famílias vão estar apoiando esses homens nesse trabalho, né? As casas aqui de recuperação de Recife, Olinda, elas têm tido um índice de recuperação muito bom. Para cada 10, 6 se recuperam. Esse índice de 3% é do governo, das casas do governo. Mas dentro das casas evangélicas que fazem um trabalho com excelência, é de 6 a 7 pessoas que se recuperam dos 10 que entram. Então, um percentual de 6 a 7% dos acolhidos. E nós vamos nos envolver. Chegou a hora da igreja agir de fora, de dentro para fora. Nós temos agido muito de fora para dentro. Como? A gente convida pessoas para vir ouvir a palavra e elas se convertem. Isso é muito bom, nós vamos continuar agindo assim.
mas agora a gente também vai sair um pouquinho das 4 portas. Nós vamos começar a trabalhar do lado de fora. O ide de Jesus não é ide para a igreja. O ide de Jesus é ide por todo o mundo. Ou seja, vão por todos os lugares. E a casa é um meio de nós evangelizarmos um grupo de pessoas que estão dando problema para a sociedade e para as famílias. Gente que as famílias não querem quase mais. E a sociedade já desprezou, deixou ao léu. Então a igreja vai estar acolhendo esses irmãos, essas pessoas. Eu lembro de uma mensagem do pastor Paulo Borges Júnior. Ele dizia o seguinte: a remissão, o amor de Deus só é derramado quando nós evangelizamos alguém que é nosso irmão e que está fazendo alguma coisa errada. E ele usou o exemplo da prostituta. Ele disse, por exemplo, você evangeliza a prostituta para que ela seja sua irmã, ou você evangeliza a irmã que está prostituta? Você entendeu? Eu não vou evangelizar a prostituta para que ela se torne minha irmã. Eu vou evangelizar minha irmã que está prostituta. Prostituta não é o projeto de Deus, é o que ela está fazendo, mas ela é minha irmã. Ela é filha da mesma criação de Deus. Então, se não for por amor, não há remissão. Então, nós vamos estar fazendo isso, e daqui a umas 2 semanas, final do mês, nós vamos lançar todo o projeto, com logomarcas, todas as diretrizes, já com uns 7 ou 10 que vão estar lá, nós vamos trazê-los para apresentar à igreja, e assim nós vamos fazer um tipo de associação. É voluntário, não é obrigatório, participa quem quer e quem pode, mas essa igreja tem que dar uma resposta positiva para essa casa de recuperação. Nós vamos fazer um carnê com 12 mensalidades de R$50, e você vai mensalmente dar esses R$50 para a manutenção da casa. Eu não quero prefeitura, não quero governo do estado nem federal envolvidos com a nossa casa. Por quê? Porque a partir do momento que eu dou entrada num CNPJ, que eu abro um projeto com estatuto, e eu ponho esse projeto na prefeitura de Paulista, irmãos, eles arrumam verbas, 100 mil, para montar uma academia, 50 mil para você dar uma repaginada no local. Você só precisa prestar conta com notas, isso aí para a gente é fácil. Mas o juiz da cidade tem liberdade de ligar para casa e dizer, estou enviando aí alguém com uma tornozeleira que está saindo do presídio em liberdade condicional, mas é dependente químico e precisa ir para uma casa, e você é a casa escolhida. Então a gente vai estar lá com gente que a gente nem sabe o que é, nem como é, porque está preso, não foi o que fez. Então eu não quero envolvimento com os órgãos públicos. Eu tenho certeza e eu creio que a igreja do Senhor nunca vai precisar de dinheiro público, porque a igreja do Senhor tem recursos que Deus manda para nós fazermos o que Deus quiser que a gente faça. Posso ouvir um amém? Então quem vai sustentar a casa somos nós. Quem vai sustentar a casa é a igreja do Nazareno do Distrito Nordeste. Falei com o pastor Rubens e ele vai conversar com cada pastor. São 70 igrejas. Ele disse, pastor, eu vou pedir para eles mandarem uma cesta básica para o projeto. Se cada igreja do Nazareno aqui no distrito mandar uma cesta básica para o projeto, 70 cestas básicas, a gente tem alimento, provavelmente por uns 2 meses, precisando só comprar a mistura. Uma salsicha, umas bandejinhas de ovos, não precisa comprar carne de contrafilé, picanha, não, a gente precisa dar a eles uma vida digna. Chegar lá, o que eu quero é que quem for ser acolhido e quem estiver trabalhando tenha dignidade. Não fique comendo todo dia cuscuz com ovo no almoço, cuscuz com ovo no jantar, porque isso não é dignidade. Eu quero que as pessoas que cheguem lá percebam que a igreja está se esforçando para dar a eles o melhor. Amém? Então nós vamos lançar esse projeto agora no último domingo de fevereiro, se não me engano, é dia 27 de fevereiro.
no último domingo do mês, a gente vai estar lançando o projeto com todas as diretrizes, carnê, folder para a gente colocar nas igrejas, tudo que for necessário para a casa funcionar. Amém? Quem diz amém está envolvido com o projeto. Amém. Amém. Vamos lá para Daniel, capítulo 1. Capítulo 1, versículo de número 5. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, estava lá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe propôs outros nomes, a saber, Daniel colocou o nome de Beltesazar, Ananias o de Sadraque, Misael o de Mesaque e Azarias o de Abdinego. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou essa vossa comida e a vossa bebida, pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade, assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, ages com os teus servos. Ele entendeu e o experimentou por 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes quatro jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxesse, o chefe dos eunucos trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei em toda matéria de sabedoria, de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, e achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Esse texto é uma narrativa do próprio Daniel sobre fatos e acontecimentos que sucederam no período e no tempo em que ele viveu. Daniel é jovem, é da classe alta de Jerusalém, e sendo da nobreza de Jerusalém, quando Nabucodonosor invade Jerusalém e leva e destrói a cidade e mata um monte de soldado,
destrói Jerusalém. No meio dessa nobreza, esses jovens bonitos, nobres, são levados para a Babilônia para serem treinados na cultura babilônica, os ensinos babilônicos, para que servissem na assistência ao rei. Você imagina você fazer parte de uma nobreza, de uma cidade, de um povo, de um rei, onde Deus é o Senhor, e agora você está em um povo pagão que entrou e destruiu sua cidade, provavelmente matou os seus companheiros, né, da sua região, destruiu lares, crianças, homens. Ele só deixou os miseráveis e os pobres habitando nos escombros de Jerusalém, matou a classe média e a nobreza ele leva. Então, esses jovens tinham todos os motivos de revolta, de ódio, né, contra este rei e o seu povo, que invadiu sua cidade, que destruiu tudo aquilo que era estrutura da cidade de Daniel e dos seus 3 companheiros. E eles são colocados em posição de destaque, junto com outros jovens de outras nações, para serem treinados em toda a cultura, em toda a sabedoria babilônica, para que assistissem e aconselhassem o rei. A Bíblia não dá o número determinado de jovens que estavam passando por esse processo durante 3 anos de ensino, de aprendizado, de conhecimento, tendo o privilégio de comer da mesa do rei. Não é na mesa, mas comer do mesmo tipo de alimento que serviam ao rei, era para servir a esse grupo de jovens, para que eles começassem a acostumar-se com a nobreza real de Nabucodonosor. E a Bíblia não diz exatamente o porquê, qual a razão e o motivo, que Daniel é quem toma a iniciativa de não se contaminar. O texto no original é não se envolver, não participar daquilo que era oferecido ao banquete real. Os teólogos, eles afirmam com segurança que o fato de Daniel não desejar se contaminar com as iguarias do rei, era porque Daniel sabia, até pelo que ele estava sendo ensinado, que toda alimentação servida ao rei era consagrada aos seus deuses pagãos, que a gente sabe que alimento consagrado, se não for a Deus e for a outros deuses, são alimentos consagrados a demônios. Apóstolo São Paulo diz que, por exemplo, quem serve a imagens, eles não sabeis vós que os que servem imagem, na verdade, estão servindo a demônios, porque o próprio Deus diz que nós não deveríamos fazer para nós imagem de escultura de nenhum ser, nem de animais, nem de aves, em termos de adoração, de veneração, de prostrar-se diante dessas imagens, né? Porque ele seria o único Deus. Então Daniel decide. E é interessante que o chefe dos eunucos, o chefe desses rapazes, ele tem medo de atender ao pedido de Daniel. E ele diz: olha, se eu fizer o que você está pedindo e não der certo, a culpa cai sobre os castrados para cuidar do harém do rei, né? Para que eles por não se apaixonar por uma das mulheres, não tivessem relações com as concubinas do rei. Então eles eram castrados e serviam nos serviços reais. Então o chefe desses eunucos diz assim: não posso, não vou fazer, não vou colocar minha cabeça em risco. Aí o que é que Daniel faz? Ele não desiste, ele persiste, diferente de muitos de nós, que no primeiro obstáculo que a gente enfrenta, diante daquilo que a gente quer, a gente para, a gente recua, a gente retrocede. Daniel, ele vai em frente, ele fala com o cozinheiro dos eunucos, e ele diz assim: faça o favor, experimente, por 10 dias, me dê só legumes e água. Eu não quero o banquete do rei, só legumes e água. E esse cara arrisca o pescoço, e ele faz o que Daniel pede. Durante 10 dias, Daniel e os seus 3 companheiros só comem legumes e água.
10 dias eles são apresentados ao rei, e o texto diz que entre todos, ninguém tinha a fisionomia, o vigor, né, a robustez de Daniel e o dos seus companheiros. E esse processo dura 3 anos. É um processo de comer legumes e água por 3 anos. E por tomarem essa atitude e por decidirem viver sem se contaminar com as iguarias do rei, o rei os escolhe. No fim dos 3 anos, entre todos, ele escolhe aqueles 4 que, fiéis a Deus, em um reino pagão, em um reino idólatra, fiéis a Deus, Deus dá aos 3 sabedoria e conhecimento sobre todas as coisas que eles aprenderam. Eles ultrapassaram o conhecimento dos demais jovens, provavelmente até da Babilônia, escolhido da nobreza para estar junto com eles, para um treinamento, para a escolha de quem assistiria ao rei ao lado do seu trono nas questões de sabedoria. E esses 3 amigos de Daniel e o próprio Daniel são escolhidos. E a Bíblia diz que aos 3 Deus deu conhecimento e sabedoria, mas a Daniel ele deu sonhos, interpretações de sonhos. E Daniel fica nesse reinado. Daniel passa por outro reinado, e o texto diz que ele vai até o reinado de Ciro, um homem que esteve dentro do Congresso Nacional e que não se contaminou com as políticas sujas, com as políticas nojentas, com as decisões que mais favorecem ao próprio plenário do que ao povo. Um povo que é eleito pelo povo, mas que não trabalha para o povo, mas só trabalha em benefício próprio. Assim é a nossa Câmara de Deputados e a nossa Câmara de Senadores. E infelizmente, até hoje, em toda a história da República Brasileira, de deputados federais e de senadores cristãos eleitos, nenhum deles teve a atitude de não se contaminar com as falcatruas e com os erros que o próprio Senado e a própria Câmara de Deputados cometem diariamente contra a população brasileira. Porque eles não têm determinação, eles se tornam farinha do mesmo saco, eles se envolvem, se misturam e começam a agir em vantagem e interesses pessoais. Daniel não estava preocupado com ele próprio. Daniel estava preocupado em amar e servir o Deus que ele adorava, obedecia e servia. Tiraram ele do seu povo, tiraram ele do meio da sua família, tiraram Daniel do meio da sua liberdade religiosa de adoração a Deus, colocaram Daniel em um reino pagão, idólatra, poderoso. Tiraram tudo que Daniel tinha. Ele não tinha mais família, ele não tinha mais pai e mãe, ele era um jovem, não sei aqui ditar aproximadamente qual a sua idade, talvez 18, 20 anos de idade. Ele era um jovem que tinha perdido tudo, perdeu sua nobreza, perdeu sua riqueza, perdeu sua família, foi arrancado do meio do seu povo, sua cidade foi destruída, tiraram tudo que Daniel tinha, só não tiraram o Deus de Daniel, porque ele decide não se contaminar. Nós estamos vivendo dias sobre a terra, onde a igreja precisa tomar decisões de não se contaminar com as iguarias desta sociedade podre, corrompida. Essa sociedade que os valores e os princípios são totalmente contrários àquilo que é a palavra de Deus. Nós estamos vivendo o dia de um treinamento mundial, onde os órgãos que comandam, administram, ditam as regras, como OMS, OTAN e tantos outros órgãos criados por países com a finalidade de proteger os povos. A gente está vivendo dias onde essas pessoas irão se colidir em uma organização mundial para dizer ao mundo o que eles podem e o que eles não podem, o que é correto e o que não é, mesmo os países sendo países livres.
O Brasil é um país independente. O Brasil não é um país dominado por outras nações. Na verdade, para ser sincero, com pouco conhecimento que eu tenho daquilo que o nosso país é e tem, o nosso país é um dos únicos países do mundo que é autossustentável em tudo que você puder imaginar. O Brasil não precisa de petróleo, porque aqui tem petróleo. O Brasil não precisa de alimento, porque aqui tem alimento para a população brasileira toda consumir por anos, sem necessidade de comprar nada de fora. O Brasil tem tudo, o Brasil tem minério, o Brasil tem tudo que vocês puderem imaginar, está aqui. Parece até que o Brasil é o paraíso onde Adão e Eva estavam, porque aqui de tudo que se planta se dá, de todo tipo de minério se tem. Os maiores rios do mundo passam pelo Brasil, as maiores bacias, né, do mundo em termos de rios passam pelo Brasil. Então nós não temos necessidade, mas o Brasil ainda é um país de terceiro mundo, porque a mentalidade do brasileiro, ela é dominada. Nós ainda vivemos o período em que os coronéis são quem dita as regras do nosso país. Há 50 anos atrás era voto cabresto. Sabe aquele cara que dominava a cidade, que era o coronel? Ele dizia em quem todo mundo tinha que votar, e aí era ele, depois era o filho, depois era o neto, depois era o bisneto, e a família perdurava no poder, enriquecia, e o povo empobrecia. Não é diferente, porque hoje as grandes famílias brasileiras, com corrupção, com roubo, com fraude, se candidatam e se elegem, seja deputado, seja governador, seja senador, porque nós somos ainda muito mal instruído em termos de votação. Nós temos o poder e não sabemos escolher, porque nós somos Maria vai com as outras. Quem está na frente da pesquisa é em quem a gente vota. Então a gente precisa parar a pensar como igreja, né? E eu não creio que a igreja como instituição, como denominação, precise se envolver, tomar partido e definir em quem ela vai votar. A igreja precisa individualmente, cada um, orar a Deus e votar com consciência, para escolher dos piores quem é o menos pior, quem é o mais fraco. Ou seja, em termos de fraude, de desonestidade e de tantas outras coisas. Daniel resolve não se contaminar com as iguarias do rei. Esses dias que estamos vivendo é dias de facilidade. É dias em que o mal e os banquetes reais estão sendo oferecidos para nós todos os dias. Isso aqui. No trabalho, na faculdade, dentro de casa, no dia a dia. O diabo está sempre fazendo ofertas. Eu estava conversando com os irmãos que foram para o acampamento, para a casa de recuperação comigo ontem. Eu disse que essa semana eu estava pensando, orando, sobre algumas situações ministeriais, de algumas famílias, enfrentando dificuldade no relacionamento conjugal. Isso desde que eu estou aqui sempre acontece. E eu disse, Deus, o que é que eu faço para ajudar esses casamentos? E aí veio uma ideia na minha cabeça de criar o EMA. Aí, eu vim no carro com os 3 irmãos. O que é o EMA, pastor? Eu disse, é um encontro de maridos assustados. Eu vou fazer um grupo feito o AA, encontro de maridos assustados. E nós vamos compartilhar nossas dificuldades conjugais. Pastor, lá em casa é assim, assim, assim. Aí o cabo do lado disse assim, compartilhe do mesmo sentimento, companheiro. E nós vamos encontrar na multidão de conselhos sabedorias. Não vou fazer isso, eu estou aqui apenas conjecturando. Mas seria bom, tá, uns 20, 30 homens aqui um dia à noite, sentar, tomar um cafezinho, né? E a gente sentar com os homens, bora aí, companheiro, compartilha aí. Quem é você? Fulano de tal. Quantos anos de casado? Tantos anos. Quais são os seus problemas? Ah, pastor, minha mulher parece uma goteira. Eu chego em casa, ela já começa a reclamar. E aí começa a compartilhar os problemas, dificuldade. Aí quando o cara começa a passar um mês sem problema dentro de casa, pastor, eu estou limpo há um mês, não discuto, não brigo, não reclamo, entro em casa e saio, estou de boa, minha mulher está feliz, a gente dá um chaveirinho para ele, um mês de vitória, né? E aí ele vai ficar um mês, mais um mês, mais um mês, sem brigar, sem discutir. Porque, queridos, problemas no casamento todo mundo tem.
A solução dos problemas não é quando você quer mudar o outro, é quando você quer mudar você, para que você possa impactar e melhorar a vida do outro. Então, como eu não me contamino com este mundo? Eu posso observar o que o mundo tem, o que o mundo diz, o que o mundo ensina e tomar minhas próprias decisões. E qual é a pauta, qual é a base, qual é a estrutura das minhas decisões? A palavra de Deus. O que é que Deus diz sobre isso? O que é que Deus me orienta sobre isso? Eu posso fazer isso? Posso, mas não devo fazer. Por que não devo? Porque vai afastar a minha comunhão do Senhor. Então importa, diz a Bíblia, antes agradar a quem? A Deus, do que agradar aos homens. Perceba uma coisa e um detalhe importante. O que foi que Deus deu a Sadraque, Mesaque, Abdenego e a Daniel? Aos três ele deu o quê? Sabedoria e conhecimento. Deus deu pelos estudos que eles fizeram, mas Deus acrescentou a mais da parte de Deus sabedoria e conhecimento. E a Daniel, Deus deu sonhos e revelações. Por que que Deus deu aos quatro? Porque os quatro tomaram uma decisão. Vou fazer uma pergunta e não me responda. O que é que você quer de Deus? O que é que você tanto almeja, deseja que Deus te dê? Seria bom que você escrevesse aí na entrecapa da sua Bíblia que você gostaria de receber de Deus. Porque quando você escreve na entrecapa e você folheia a Bíblia, Deus diz o que é que você precisa fazer para receber aquilo que você deseja. E se você fizer, Deus é fiel para devolver a você aquilo que Ele sabe que você vai receber e honrar ao Senhor. Mas em muitas situações nós não fazemos, não escolhemos o que devemos escolher, não fazemos o que devemos fazer e ficamos querendo do Senhor aquilo que a gente quer que Ele nos dê. O Velho Testamento está repleto de texto dizendo: faz isto e tu receberás isto. Me ama, me obedece e todas estas bênçãos te acompanharão. A gente diz que ama, mas a gente não se envolve. A gente diz que obedece, mas a gente não tem uma total e irrestrita submissão a Deus. A gente obedece quando é conveniente, quando não é, a gente faz a nossa vontade. E a gente pratica os nossos erros, e aí bota o joelho no chão para Deus consertar, como se Deus fosse um consertador de problemas. A gente pratica, faz coisas erradas, se arrepende, chora, corre para Deus consertar os nossos erros. Quando o correto seria nós, antes de praticarmos alguma coisa, perguntar a Deus: o que é que eu posso fazer que vai honrar o teu santo nome? Esses homens tiveram sucesso. Você conhece a história de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Essa é a história de Daniel, que os três vão a reboque. Entram na mesma decisão que Daniel tomou. Os quatro recebem de Deus aquilo que eles precisavam para vencer no reinado de Nabucodonosor. Mas lá na frente, Daniel não participa da fornalha de fogo ardente. Um cargo maior, superior. E os súditos, os líderes do reino, olhando para esses quatro e com ciúme e inveja, eles pensaram: o que é que nós podemos fazer para pegar estes homens em algum erro? Sabe qual foi o veredito? Eles não têm defeito. Não existe nada neles que nós possamos acusá-lo diante do rei. Só tem uma coisa: eles são fiéis a Deus. Aí o que é que esses caras fazem? Seduz o rei a construir uma grande estátua. E nas entrelinhas do projeto, que ao tocar os instrumentos todos do império, deveria se prostrar onde estivessem e adorar a estátua do rei. Sadraque, Mesaque
e Abdinego. Quando os instrumentos tocam, em pé estão, em pé eles ficam. Os caras que criaram a lei, que o rei selou com seu anel, correm para o rei e dizem ao rei: olha, Sadraque, Mesaque e Abdinego não se prostraram e não adoraram a tua estátua, ó rei. Envaidecido, o rei manda chamá-los. E aí o rei diz: olha, eu amo muito vocês, mas é uma lei, selado com meu anel. Eu vou dar outra oportunidade. Quando tocar os instrumentos, se prostrem e adorem a minha estátua. Sabe o que me impressiona nesses três homens? Eles sabiam a continuação da lei. A continuação da lei era: quem não adorar o rei será lançado dentro da fornalha. Nós estamos preocupados com essa questão do cartão da vacina, por não poder comer na lanchonete, não poder entrar no shopping, não poder viajar para outro país. Aí, eu e tu nem dinheiro tem para viajar para outro país. O máximo que a gente faz é pegar um ônibus aqui para João Pessoa, Rio Grande do Sul e tal. É o máximo. Se não puder ir de ônibus, a gente dá um jeitinho de ir de carro. Ou então bota as canelas. Não se preocupe com essas besteiras. Eu sei que o diabo vai gradativamente aumentando a pressão sobre a população humana, porque o que o diabo quer, pastor, o diabo, sim, o diabo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz nele, o mundo está nele, é ele quem domina, é ele quem controla, é ele quem manipula os grandes poderosos da terra, que os grandes poderosos da terra têm pacto com Satanás. São homens de linha satânica, de consagração a demônios para enriquecerem e virarem trilionários sobre a terra. Tem homens que têm nas mãos o poder de 5% da riqueza do mundo. E eles vão apertar, mas o alvo deles não é a sociedade, porque a sociedade vai se submeter. O alvo deles é você e sou eu, igreja do Senhor Jesus. Então, esses homens sabiam a consequência de não obedecer e não se prostrar diante da estátua. Era fogo, era fornalha. E quando o rei diz: vou te dar uma outra oportunidade, sabe o que é que esses três jovens dizem? Ó rei, nós não precisamos te responder sobre este assunto que tu estás tratando conosco. Pois fica sabendo, ó rei, que o Deus que nós servimos é poderoso para nos livrar da fornalha e da tua mão. Mas mesmo que ele não nos livre, nós não negaremos, bendito seja o Senhor dos Exércitos. Vê que fé, irmão, vê que atitude. Ou seja, um crente que serve a Deus não apenas pelas circunstâncias, não apenas pelo que Deus pode fazer, mas que serve a Deus pelo que Deus é. Se Ele cura, Ele é Deus. Se Ele não cura, Ele é Deus. Se Ele abre porta, Ele é Deus. Se Ele não abre, Ele é Deus. Se Ele livra da fornalha, Ele é Deus. Mas se Ele não livra, Ele continua sendo Deus. Você sabe o restante da história. O rei irado, porque estão afrontando a sua santidade e o seu poder, ele manda aquecer 7 vezes mais a fornalha. Eu estou falando sobre não se contaminar com as coisas da terra. Estou usando um exemplo de Daniel, que optou em não comer das iguarias do rei. E estou usando o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que não se contaminou na adoração a outros deuses. O cara manda aquecer 7 vezes a fornalha. Amarraram, amarraram, pé e mão. Pegaram feito quem põe uma ovelha para um matadouro. Pegaram os homens mais fortes do seu império, puseram sobre os braços. A Bíblia diz, parece algo contraditório, que o fogo estava tão quente, que quando eles abriram a tampa da fornalha, e os caras jogaram eles 3 dentro, o fogo era tão forte que consumiu os fortões que jogaram eles dentro. Será que estava forte o fogo? Fecharam a tampa. Passou-se ali um tempo, o rei mandou abrir a tampa da fornalha. E o rei dá uma agachadinha para olhar. E quando o rei olha, tem 4, não tem 3 lá não, tem 4 andando dentro do fogo, para lá e para cá. Eita, 3 palavrinhas só,
né? Tem 4, e o rei disse: olha, não foram 3 que nós jogamos? E como é que tem 4? E o quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Teofania, Jesus desce da sua glória, entra dentro do fogo e passeia com eles no fogo. E quando eles saem de dentro do fogo, porque o rei dá ordem para eles sair, a Bíblia diz que nem um cabelo da sua cabeça chamuscou, porque Deus diz: quando passarem pelas águas, abre o mar, abre o Jordão, e quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. A gente precisa entender esse Deus, não na sua totalidade, porque é impossível, mas entender Deus nos exemplos que nós temos na Bíblia. Ele não foi só o Deus de ontem, Ele não é só o Deus de hoje, Ele é o Deus de todo o tempo. Ele está no controle de todas as coisas. Emmanuel Macron, sei lá como é o presidente da França, o outro lá da Rússia, o cara está querendo invadir a Ucrânia, vai ter uma 3ª guerra mundial, eu não sei o que, os poderosos, os caras que decidem, né, o futuro das nações por causa de questões políticas, são nada. Cadê o poderoso lá dos Estados Unidos, como é que era o nome daquele do topete? O Trump. Cadê o Trump, o poderoso, que tinha uma maleta que se apertasse um botão, explodia uma guerra mundial? Cadê o Trump? Está cuidando dos prédios dele lá. Cadê o presidente da Inglaterra, da França? O único que se acha o todo poderoso é o da China, que tem um exército, o maior exército do mundo, junto com a Rússia. Daqui a pouco morre, irmãos, sepultam, e o poderoso vira pó. Os poderosos passam, Jesus diz: passam a terra e os céus, os ricos e os poderosos, mas a minha palavra não há de passar. Não tenham medo de nada. Eu e você pertencemos ao Senhor dos Exércitos. Em nome de Jesus, não se contamine. Não se contamine. Ponha os seus olhos naquilo que é edificante. Cuidado. Eu disse aqui há uns 10 a 15 anos atrás, que a minha oração sempre foi e sempre será: Senhor, fecha a Rede Globo. Instituição maligna, de princípios morais destrutivos. Foi a Rede Globo que gradativamente infiltrou dentro das nossas casas a pornografia, a sexualidade desenfreada. Foi a Rede Globo que, recebendo milhões e milhões de instituições que defendem a imoralidade sexual, investiu pesadamente em colocar dentro das suas telenovelas essa sensualidade desenfreada, da nudez e de tantas outras coisas que nós temos visto. Eu oro, eu tenho esperança de que esse canal feche. Eu tenho esperança, não sei como isso vai acontecer, só sei que eles já receberam um acordo, que até em Pernambuco eles estão demitindo pessoas com 15, 20 anos de profissão. Pastor, o senhor está feliz porque esses profissionais foram demitidos? Não. Eu estou feliz porque Deus está usando para tocar na ferida, para fechar esse instrumento do diabo que tem destruído lares, destruído princípios, sem nenhum pudor nem decência. Um órgão, uma instituição que tem a legalidade do governo federal, porque eles são concessão. Rede Globo não é patrimônio da Rede Globo. Rede Globo tem concessão do governo federal. Se o governo federal não autorizar a concessão, eles fecham. Se o governo federal tiver peito, coragem de não assinar, de pedir uma prestação de conta, uma planilha financeira dos gastos e dos débitos da Globo, que ela deve bilhões para o BNDES, pelos empréstimos que fez para construir o Projac, bilhões, vocês não têm ideia. Quem sustentava a Globo era o próprio governo federal. Bilhões de uma propaganda do Correio, dizendo que o Correio é maravilhoso entregar carta. Só quem entrega é o Correio aqui, irmão. Para que propaganda? Então a torneira foi sendo fechada.
e milhares de funcionários estão sendo demitidos da Rede Globo. Eu queria que você engrossasse o caldo comigo e orasse dizendo assim: Senhor, fecha essa coisa maldita aí, esse instrumento do diabo para destruir famílias. É terrível. Então que Deus nos ajude a ver tempos novos. E sabe como Deus muda um país? Não é colocando políticos lá, é com os joelhos do crente. Não tem problema que Deus não resolva quando a igreja ora. Fique de pé. Não se contamine, não se contamine, não se contamine. O diabo vai sempre oferecer para você coisas que Deus não se agrada. Não se contamine, não se contamine, em nome de Jesus. Há uns anos atrás, eu conversei com uma pessoa que estava enfrentando um problema muito seríssimo, que eu nem vou compartilhar aqui. E o problema dele era na área sexual. E eu disse: meu irmão, isso está acontecendo dentro da igreja. Eu disse: pastor, o senhor não tem noção do que homens e mulheres que congregam nas igrejas, como está o padrão de vida destas pessoas. Grupos de WhatsApps, sites onde mulheres cristãs e homens cristãos de todo tipo de envolvimento sexual, homem com homem, mulher com mulher. Você não tem ideia, pastor, da quantidade de cristãos que estão nesses grupos tendo vida sexual desenfreada. Eu sei porque eu conheço a grande maioria e me mostrou o nome do grupo, que eu não vou dizer para você, deste grupo aqui. É só entrar e se associar, e num toque o senhor abre as fotos e você tem um menu de mulheres que você marca, se encontra, faz sexo sem nenhum compromisso, e um vai para o canto e outro vai para o outro. Casadas, solteiras, que faz o sexo no sábado e no domingo estão nas igrejas ceando. As pessoas perderam o temor a Deus. Faça feito Daniel, seja íntegro, não se contamine. Sabe, se aqui nesta igreja tiver alguém, hoje de manhã ou hoje de noite, eu nunca vou ser culpado do sangue dessa pessoa. Por quê? Porque aqui você vai ter sempre exortação, você vai ter sempre conserto e palavras de não aceitação das práticas que o mundo está vivendo atualmente. Aqui só fica quem quer ser santo. Aqui só fica quem quer intimidade com Deus. E sabe o que eu creio e tenho vivenciado nesse lugar? Que a Bíblia diz: o impuro, o imundo não prevalece. Aonde? Na congregação dos santos. Agora, se a igreja só pregar: você é o cara, você vai vencer, você pode. Aí o cara vem, senta e não tem conserto, não tem mudança, não tem exortação, não tem chamada de cobrança, fica. Mas na igreja que quer amar e servir Jesus, ela pode não crescer explosivamente em quantidade, mas você pode até nem perceber, mas a maioria de vocês estão crescendo em santidade ao Senhor. E sabe o que é que vai acontecer? Aqueles que vocês irão gerar serão semelhantes a vocês. Eles vão desejar ter a mesma intimidade e o mesmo compromisso que você tem com Deus. Porque eles vão olhar para você e vão ver você dando fruto. E eles vão dizer: assim como você é, eu também quero ser. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, essa história de Daniel e dos seus companheiros aconteceu há tanto tempo atrás. E às vezes quando nós lemos e ficamos fazendo alguns questionamentos, por que eu tenho que pregar sobre isso? Que aconteceu há mais de 2.700 anos atrás. Quais são os ensinos, os princípios que eu tenho que extrair desse texto? Uma história que
Não tem nada a ver com o meu contexto cultural, político, mas tem tudo a ver com o pecado e com as escolhas. E assim como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego escolheram te amar e te servir, sendo escravos trazidos para um império que acabou de destruir sua cidade. Eu posso olhar para todo este mundo que é teu, Deus, mas que o homem entregou ao domínio de Satanás. E mesmo dentro desse império satânico, quando o mundo jaz no maligno, eu posso tomar posições que o diabo vai ficar furioso comigo. E mesmo que o diabo arme fornalhas para me destruir, enquanto os teus planos não se cumprirem na minha vida, eu serei indestrutível aqui na terra, Senhor. Mesmo que as coisas apertem, mesmo que a sociedade comece a ditar as regras através da liderança política do que tem ou do que não tem que fazer, eu sei em que eu tenho crido, o meu coração descansa em Ti, porque eu sei que em meio a tudo isto que está acontecendo nesses 2 anos, agora mês que vem vai fazer 2 anos, 2020, 2021, março de 2020 começou essa pandemia, 24 meses de pânico, de medo, de informações que só enganavam o povo. Em meio a tudo isso, Tu tens estado à frente da Tua igreja. Ela não parou de pregar, ela não parou de Te amar, ela não parou de ir em frente. Alguns homens tombaram, líderes, pastores, foram promovidos à eternidade. Alguns irmãos queridos também partiram, mas eles não perderam nada, eles foram promovidos aos céus. E a Tua igreja marcha, vai em frente, não para, porque ela tem uma missão: evangelizar, amar os perdidos e levá-los ao conhecimento da verdade. Senhor, que o Rei desta terra, se Ele nos oferecer iguaria, sentar na sua mesa, nós vamos dizer muito obrigado. Eu sento na mesa daquele que é o Todo-Poderoso. Eu não troco a minha comunhão, eu não troco a minha intimidade, eu não troco o meu relacionamento com Deus por nada nesta terra. Vale e importa muito mais agradar o Senhor do que agradar aos homens. Mas se você não fizer o que eu estou mandando, eu vou te jogar na fornalha. Pode jogar, porque se o meu Deus quiser, Ele me livra, e se Ele não me livrar, Ele é o meu Deus e eu vou encontrar com Ele. Aleluia. Obrigado, Deus, por esta igreja, por este povo, por cada família que é representada. Dar-nos agora, Deus, uma tarde de descanso, de refrigério. E nos ajude a voltar aqui à noite, todos nós. Que nós não nos contentemos com o culto pela manhã, mas que a gente volte aqui à noite para beber mais, para comer mais, para ter mais intimidade, porque eu tenho fome e sede de Deus. Bendito seja o Teu nome. Que este amor desse Deus incrível, tremendo, justo, a graça deste Filho de Deus chamado Jesus Cristo, meu Salvador, e o poder do Espírito Santo de Deus que está na igreja e que ajuda a igreja na pregação do Evangelho e que dá à igreja livramentos e vitória, seja com toda a igreja de Deus sobre a face da terra, contigo e com a tua família. Olhe para quem está do seu lado e diga: seja também contigo, hoje, amanhã, para sempre. Deus te abençoe. A gente se encontra aqui à noite às 6 horas, não 6h30, 6 horas.